Sob o holofote do palco, eles pareciam intocáveis. Rostos, vozes e nomes que marcaram gerações inteiras e se tornaram conhecidos muito além das fronteiras da Venezuela. Mas por trás dos aplausos e da fama, o destino escreveu outros desfechos silenciosamente. Doenças, violência, acidentes e um esquecimento discreto encerraram vidas que antes estavam no centro das atenções. Este vídeo não é uma mera lista de nomes, é uma viagem aos últimos capítulos de carreiras que moveram milhões e aos momentos em que a cortina finalmente caiu. 7 destinos que mostram o quão frágil a fama realmente é, mesmo para aqueles que um dia pareciam ter alcançado tudo. E em primeiro lugar está uma história cujo trágico fim abalou o mundo e ressoa até hoje. 1. Monica Spear. Houve um tempo em que Monica Spear parecia ter alcançado tudo. Beleza, talento e projeção internacional se uniram quando ela foi coroada Miss Venezuela em 2004. Essa coroa não era apenas um símbolo de perfeição exterior, mas o início de uma carreira que lhe abriu portas muito além das fronteiras de seu país. A transição do concurso de beleza para a atuação foi feita sem esforço, e logo ela se tornou um dos rostos mais conhecidos da televisão venezuelana. Suas telenovelas a transformaram em um ícone de uma nova geração, moderna, disciplinada e com uma clara perspectiva internacional. Mais tarde ela se mudou para os Estados Unidos, buscando estabilidade e um futuro seguro para si e sua filha. Tudo indicava que ela havia deixado para trás os capítulos perigosos. Mas em janeiro de 2014, Mônica retornou à Venezuela para umas férias curtas, uma viagem aparentemente inofensiva, um caminho familiar, uma noite sem presságios. Na rodovia, o veículo em que ela estava com seu ex-marido e sua filha parou devido a uma pane. O que se seguiu foi brutal e definitivo. Em um assalto à mão armada, Monica Spear e Thomas Berry foram fatalmente feridos. Ela tinha apenas 29 anos. Sua filha sobreviveu, marcada para a vida. O choque se espalhou pelo mundo e deixou claro que nem a fama, nem a beleza oferecem proteção quando o destino fecha a cortina sem aviso. A morte de Monica Spear se tornou um símbolo de futuro perdido e de uma tragédia que foi muito além de uma única família. 2. Gustavo Rodrigues. Gustavo Rodrigues era mais do que apenas um ator. Por décadas ele foi uma instituição sólida do teatro, cinema e televisão venezuelanos. Sua voz profunda e sua presença imponente davam peso a cada papel. Desde cedo ficou claro que o palco não seria uma fase de sua vida, mas sim o seu propósito de vida. Formado no Teatro Universitário da Universidade Central da Venezuela, ele se tornou um dos artistas mais versáteis do país. Ele interpretou figuras históricas, ícones literários e antagonistas, temidos com a mesma intensidade. Seja no palco do teatro, no cinema ou em mais de 40 telenovelas, cada papel levava sua marca inconfundível. Apesar da fama e reconhecimento, Gustavo Rodrigues levava uma vida reclusa, longe de escândalos, totalmente dedicado à família e ao trabalho. Prêmios e homenagens acompanharam seu caminho, mas apenas confirmavam o que o público já sabia há muito tempo. Ele era um ator de profundidade extraordinária. Em abril de 2014, sua vida terminou em Caracas. Gustavo Rodrigues faleceu aos 67 anos de câncer de pulmão. Sua morte abalou a cena cultural do país. Com ele desapareceu não apenas um artista, mas uma parte da memória coletiva. Suas cinzas foram, como ele desejava, espalhadas no Orinoco, como um adeus silencioso de um homem que permaneceu fiel às suas origens até o fim. 3. Trino Mora. Houve um tempo em que o nome Trino Mora bastava para levar plateias inteiras a êxtase. Nos anos 1970, ele era o ídolo de uma geração. Jovem, carismático e com uma voz que tocava diretamente o coração, ele dominava a cena musical venezuelana. Suas músicas tocavam ininterruptamente no rádio, seu rosto estampava revistas e suas apresentações eram celebradas freneticamente. O sucesso veio rápido e parecia não ter fim. Mas, como frequentemente acontece no show business, o gosto do público mudou. Novas vozes surgiram, as tendências se transformaram e a fama começou a desaparecer silenciosamente. Trino Mora permaneceu fiel à música, mesmo quando os grandes palcos se tornaram mais raros e os holofotes brilhavam mais fraco. Longe das câmeras ele levava uma vida cada vez mais reclusa. Problemas de saúde o afligiam crescentemente
enquanto as memórias de seus dias de glória se transformavam lentamente em nostalgia. Em 2 de junho de 2020, Trino Mora faleceu em Caracas, aos 72 anos, devido a complicações de saúde. Sua despedida foi tranquila, sem escândalos, sem grandes manchetes, tão silenciosa quanto é o destino daqueles que um dia tiveram tudo e depois foram ultrapassados pelo tempo. 4. Maria Rivas. Maria Rivas não cantava para impressionar, mas para emocionar. Sua voz era quente, íntima e inconfundível, marcada pelo jazz, mas profundamente enraizada nos sons venezuelanos. No início dos anos 1980, ela começou em pequenos clubes noturnos, sem saber que sua música logo seria ouvida em vários continentes. Com um estilo próprio e fusões ousadas, ela conquistou reconhecimento internacional. Concertos na Europa, América do Norte e do Sul a tornaram uma das mais importantes vozes do jazz da Venezuela. No total, ela lançou 11 álbuns e cantou em várias línguas, sempre com uma intensidade que tornava sua música atemporal. Mas, paralelamente ao seu sucesso artístico, Maria Rivas lutava silenciosamente contra o câncer. Ela falava abertamente sobre essa fase, sem patetismo, sustentada pela fé e força interior. Em 2019, ela perdeu essa batalha em Miami. Tinha 59 anos. Sua voz silenciou, mas seu legado musical permanece, suave, poderoso e cheio de verdade. 5. José Antônio Bordel. No início dos anos 1980, José Antônio Bordel se tornou a voz de uma jovem geração. Como vocalista principal do grupo Unicórnio, ele experimentou uma ascensão meteórica. O grande sucesso veio em 1982, com a vitória no festival OTI no Peru. Por um breve período, um futuro internacional parecia garantido para ele. Após a dissolução da banda, Bordel continuou sua carreira como artista solo. Suas músicas encontraram seu caminho em telenovelas de sucesso e tornaram sua voz conhecida também fora da Venezuela. Mas a fama não durou para sempre, e o destino o aguardava com uma ruptura cruel. Durante uma viagem noturna de Rio Chico para Caracas, o carro em que ele estava com 2 amigos foi assaltado. No ataque, José Antônio Bordel foi morto a tiros. Ele morreu longe do palco e do público, sem despedida, sem um último bis. Sua morte permaneceu envolta em silêncio e se tornou um símbolo de uma carreira que terminou de forma abrupta e brutal. 6. Adrián Guacarán. Quando criança, Adrián Guacarán emocionou um país inteiro. Com uma voz clara e uma inocência cativante, ele cantou diante do Papa João Paulo II em meados dos anos 1980 e se tornou um símbolo nacional da noite para o dia. Suas músicas venderam centenas de milhares de cópias, e apresentações e contratos vieram rapidamente. Por um breve momento, um futuro extraordinário parecia garantido para ele. Mas a fama foi passageira. Com o passar dos anos, a atenção desapareceu, o apoio diminuiu, e Adrián teve que aprender a viver longe dos palcos. Como adulto, ele encontrou trabalho fora da música, enquanto sua antiga fama desvanecia na memória. Então veio a doença. Graves problemas renais o colocaram em risco de vida. Nas redes sociais, ele pedia desesperadamente por medicamentos de que precisava urgentemente. A ajuda chegou tarde demais. Adrián Guacarán faleceu aos 44 anos devido à insuficiência renal. O menino que outrora emocionou uma nação inteira se foi em silêncio, quase esquecido pelo mundo que um dia o celebrou. 7. Juan Manuel Montesinos. Juan Manuel Montesinos foi por décadas um rosto familiar na televisão venezuelana. Sua presença tranquila e seu sorriso sempre amigável o tornaram um ator em quem o público confiava. Nascido em 1950 em Madrid, ele veio jovem para a Venezuela e lá encontrou sua verdadeira vocação no palco e diante das câmeras. Ele começou no teatro, foi cofundador de um grupo de atuação e, passo a passo, chegou à televisão. Com o tempo, ele se tornou parte integrante de inúmeras telenovelas de sucesso. Nunca barulhento, nunca propenso a escândalos, mas constante, profissional e respeitado. Por mais de 40 anos, ele permaneceu fiel à sua profissão, sem desejar grande atenção. Em 2009, Montesinos viajou para a Espanha para visitar sua família e fazer exames médicos. O que começou como rotina terminou em uma doença grave. Em 14 de julho de 2009, Juan Manuel Montesinos faleceu em Barcelona, aos 59 anos.
Longe das câmeras e dos aplausos partiu um ator que atuava discretamente, e exatamente por isso permaneceu inesquecível. Estas 7 histórias revelam uma verdade que é frequentemente suprimida no brilho da fama. Sucesso, aplausos e reconhecimento são passageiros. O que fica são memórias, papéis, canções e as marcas que essas pessoas deixaram na vida de outros. Alguns partiram cedo demais, outros foram lentamente esquecidos, mas todos compartilharam o mesmo destino. Em algum momento, toda a luz se apaga. Quando a cortina cai e o palco está vazio, o que importa não é mais a grandeza do nome, mas o impacto que uma vida teve. Esses artistas amaram, lutaram, sofreram e tocaram milhões. Mesmo que suas vozes tenham silenciado, suas histórias continuam ecoando, suavemente, mas inequivocamente, porque as verdadeiras marcas não desaparecem com a fama, elas permanecem na memória daqueles que um dia ouviram.